início ao lançamento estrutural. Na primeira parte da disciplina, nós adotamos esse lançamento estrutural aqui, composto por 9 lajes. Fizemos todos os cálculos de altura da laje para essas 9. Porém, quando fomos fazer a segunda parte do projeto, que dava início ao cálculo das cargas, nós encontramos dificuldade na parte das paredes, porque a laje da gente, a laje 3, ela tem parede tanto perpendicular ao eixo X quanto paralela. E quando a gente fazia a divisão das paredes, das regiões com parede, encontramos regiões que se cruzavam. Ia ficar um cálculo complicado para ser feito e então achamos por melhor mudar o nosso lançamento estrutural. Então esse aqui é início de 9 lajes, ele não vai mais fazer parte do nosso lançamento e agora nós vamos trabalhar com esse lançamento aqui, composto por 13 lajes. E assim como eu falei, a nossa laje de início, que era a laje 3, que tínhamos o nosso problema com as paredes, ela ficou dividida em 3 lajes. E assim melhorou bastante os nossos cálculos, que vai ser explicado mais adiante. Então, a início, nós adotamos o lançamento estrutural relacionando ao posicionamento das paredes, a interseção das regiões, no caso da gente, a dificuldade do cálculo dos esforços, que foi o motivo da gente trocar nosso lançamento, e com isso aumentou o número de vigas e lajes. Tudo isso está nas nossas planilhas de cálculo. Com isso, nós temos aqui as vigas, nós temos 18 vigas, nós temos as alturas adotadas, que nós calculamos como? A partir das notas de aula da professora, nós vimos se eram vigas contínuas, em balanço ou biapoiadas. As vigas, a gente encontrou a distância de eixo a eixo de apoio das nossas vigas. Aqui, por exemplo, eu vou dar uma exemplificar. Essa viga 1, por exemplo, nós pegamos, ela é uma viga contínua. Então, para a viga contínua, a gente tem os tramos externos, que seria esses 2 tramos aqui, de 1,10, e os tramos internos seria todos esses outros. Esse tramo externo de 1,10, nós adotamos, ela seria uma viga em balanço. Porém, viga em balanço é o comprimento, esse vão da viga sobre 5. Quando a gente faz isso, fica uma altura muito pequena. E aqui ela está surgindo de apoio, ela está servindo de apoio dessa viga 18. Não é isso? Como é? Essa viga aqui, então, como para questões dela estar apoiando essa viga 18, nós adotamos ela com sobre 10, dividindo sobre 10, porque senão ia ficar uma distância, uma altura muito pequena. Não, peraí, pausa. Tomando como exemplo essa viga 1, nós temos esse trecho aqui, considerando o tramo externo, consequentemente esse aqui também. Porém, para uma viga contínua, a gente tem que analisar 2 situações, o tramo externo e o tramo interno. Os tramos internos são esses daqui e os externos são esses. Porém, o que foi que nós fizemos? Para essa viga aqui, como ela está servindo de apoio dessa viga 11 e consequentemente da 18, se a gente fosse fazer o comprimento, o vão dela dividido por 10, que é o que sugere para tramo externo, o que é que aconteceria? Ficaria uma altura de viga muito pequena. E como ela está em balanço, segurando, tendo uma carga em cima dela, a gente preferiu adotar uma altura maior. No caso, nós dividimos por 10 e aí encontramos uma altura de... Eita, perdoe. Então, a gente dividiu por 5, porque aí nós encontramos uma altura de 20, o tramo externo de 22. E aí, a gente padronizou nossas vigas. A gente adotou, de acordo com as outras, com o tramo interno, a gente adotou 25. E assim nós fomos fazendo para todas
as vigas. A gente analisou o vão de eixo a eixo de apoio, no caso os nossos pilares têm dimensão 20 por 50. Verificamos se era viga biapoiada, em balanço, contínua, para fazer a relação. E assim, temos aqui o pré-dimensionamento das nossas vigas. A largura também nós adotamos como? Dependendo da espessura da parede. Para paredes com 20, a gente adotou uma espessura de uma largura de 17. E para paredes com 15, a gente adotou com uma largura de 12. Aí, dando continuidade, nós tivemos que refazer todo a nossa parte 1, que faz a colocação das vigas, determinação dos vãos efetivos, que início a gente não temos, porque quem é o vão efetivo? O vão efetivo é o vão livre, mais A1 mais A2. E A1 é o menor valor, entre T1 sobre 2 e T2 sobre 2, que são as vigas que estão apoiando os seus respectivos lados. Por exemplo, eu tenho um LX, o menor vão da laje, então eu analiso quem são as vigas que estão apoiando elas, que está apoiando esse vão. Então eu pego T1 e T2, divido sobre 2. E também 30% da altura da laje. Como a gente está justamente querendo encontrar essa altura, então a início a gente adota apenas as espessuras. Então, nós fizemos isso. Nós temos o vão livre de todas as lajes e nós temos quem é o vão teórico, que é quando a gente não tem ainda a altura. Tá tudo, assim como eu já venho falando, em Excel, tudo aqui. Nós temos todos os vãos, quem são cada um. E assim damos continuidade. Aí a classificação das lajes. Nós temos as lajes armadas em uma ou em duas direções. A laje armada em uma direção é quando o lambda, que é a relação do maior vão com o menor vão, é maior que 2. Quando essa relação é menor que 2, menor ou igual, nós temos laje armada em duas direções. Então, esse é um procedimento fácil. Depois que nós temos os LX e LY das lajes, esse aqui, bastamos dividir quem é LY por LX e encontramos o nosso tipo de laje. Aí, para determinar a altura útil, D, que é a altura útil, é 2,5 menos 0,1 N vezes 1 L asterisco. Dn é o número de bordas engastadas e L asterisco é o menor valor entre Lx e 70% de Ly. Nesse caso aqui, nós tivemos que fazer a seguinte: inicialmente, a gente adota todas as nossas lajes engastadas, as suas lajes adjacentes. Por exemplo, a L1 ela é engastada com L2, a L1 ela é engastada com L2, a L9 com L2, a L10 com L2, perdão, e assim engastamos todas as nossas lajes. E adotamos o N. O N é o número de engastes, o número de lados engastados, de bordas engastadas. Então, nós temos o nosso N. O nosso L é o menor valor entre Lx e 70% de Ly, em metros, uma observação. E aí nós podemos jogar na nossa expressão de D. Aí nós encontramos o nosso D. O que é que eu queria dar uma observação? A nossa laje L11, a nossa laje L10 e L12, na verdade, ela cai numa situação em que ela fica entre essa relação aqui, que é quando consideramos para saber se temos engaste ou apoio. Ela ficou justamente entre 1/3 de Ly e 2/3 de Ly. Então, o que é que nós fazemos? Nós calculamos para as duas situações. Então, as nossas planilhas de cálculo que nós vamos apresentar agora, temos
tanto para a situação do L10 e L12 ser todos os 3 lados engastados, como ter apenas 2 lados engastados. Aqui, apenas no PowerPoint, apenas só para explicar e não ficar algo tão extenso, nós adotamos com os 3 lados engastados inicialmente. Pode ver que a L10 aqui eu deixei os 3 e a L12 também. E fizemos todo o procedimento. Então, depois que encontramos o nosso D, a nossa altura útil, o nosso D, nós podemos corrigir nós podemos, na verdade, encontrar a nossa altura H. H é D mais o diâmetro estimado sobre 2 mais C. Inicialmente, esse diâmetro estimado a gente adota como 10 milímetros. E C é o cobrimento que depende da classe de agressividade do concreto. Para nosso problema, a nossa classe de agressividade era classe 1 e com isso nosso cobrimento é de 2 centímetros. Colocando tudo isso na nossa planilha, para facilitar nossos cálculos, nós temos as alturas das nossas lajes. Lembrando que eu estou apenas aqui mostrando a L10 e L12, considerando os 3 lados engastados. Porém, também temos o caso dela com 2 lados engastados. Então, nós tivemos essas alturas H. Para a laje em balanço, a norma NBR 6118 diz que o mínimo adotado é 10. E para as lajes apoiadas, o mínimo é 8. Então, essas que ficaram com alturas de 4, de 6 e 7, alguma coisa, nós adotamos como 8. E essa de 10,30 e 37, nós adotamos para 10. Com isso, nós temos a nossa altura adotada. Lembrando também que a altura, para encontrar a altura, é um método iterativo. Você pega esse valor de D que nós achamos desse D, jogamos na nossa altura. Nós pegamos essa altura sem ser corrigida e fazemos o processo inverso, encontrando um novo D. E assim ficamos iterando até convergir para um determinado H. Com nossas alturas das lajes adotadas, nós podemos dar continuidade ao projeto e agora vamos calcular as cargas. Nós vamos agora calcular as cargas na laje. Nós temos as cargas permanentes e as cargas variáveis. Para o cálculo da carga que a gente a carga atuante, nós usamos a combinação última normal, que é o somatório das cargas permanentes mais o somatório das cargas variável 1 mais Psi0 vezes a carga variável 2. No nosso projeto, nós não temos carga variável 2, só temos apenas uma. Porém, nós temos em algumas situações, casos de parede, que eu vou explicar, que ela entra também no cálculo de cargas permanentes. E nós temos as lajes aqui, as 13 lajes, e vamos analisar aqui a laje. Eu vou tomar apenas como exemplo a laje L2, porque temos o nosso caso de parede, e a nossa laje L3 e L7 também, porque a gente dividiu justamente por conta das paredes. Aí, por exemplo, a laje L1, nós temos a nossa altura, o gama do concreto é 25 por norma, o gama da alvenaria é 13, a gente adotou para aquelas que vão ter as paredes. Então, na laje L1 nós não temos parede, então nós temos apenas o peso próprio, que é a altura da laje vezes o gama do concreto. Do contrapiso, do revestimento interno, foi repassado em nota pela professora. E com isso, quem vai ser o nosso GK, que é a soma das nossas cargas permanentes,
E a nossa carga variável também foi repassado, adotamos 1,5. Então, nós temos aqui o nosso P de K, que é a soma da nossa carga permanente mais a nossa carga variável. Vamos olhar aqui a laje L2, porque é justamente onde temos as regiões de parede, e aí para exemplificar melhor. Na nossa L2, nós temos uma parede que passa mesmo, espero que dê para ver, mesmo aqui, bem no meio da laje L2. Com isso, ela é uma parede paralela ao menor vão, ao LX. Nós fazemos o procedimento da seguinte forma: nós pegamos 2/3 do LX e dividimos em duas regiões. Pode ver que a gente tem L2 de 2, da região 2, e L2 de 1. Nós deixamos L2 de 1 correspondente à região da parede e L2 de 2 sem parede. Então, com isso, nós vamos calcular separadamente. Então, na L2 de 2, se prestar atenção aqui no nosso cálculo, nós temos a nossa altura, o nosso gama de concreto, que não muda, porém nós não temos nada de alvenaria, porque nós não temos parede. Então, o nosso peso próprio é apenas a altura da nossa laje, vezes o gama do concreto, os nossos contrapiso e revestimento interno foi dado, e a nossa variável também. Então, a gente soma. Porém, na laje 1, que é a região com parede, que é paralela ao eixo X, como é que a gente calcula? Nós temos o gama da alvenaria, a altura da alvenaria, que nós pegamos do projeto, do projeto arquitetônico, a espessura da alvenaria, também pegamos do projeto arquitetônico, o comprimento da alvenaria também. E fazemos o quê? Como é que nós calculamos? Nós calculamos considerando na expressão de 2/3 daquele lado. Então, ela é uma laje armada em uma direção, por isso que a gente adota 2/3 daquela região. Quando é armada em duas direções, a gente pega a parede e distribui uniformemente para a laje. Quando é armada em uma direção, é que a gente tem que verificar se a parede está paralela ou perpendicular. No nosso caso, a nossa laje L2, ela foi armada em uma direção e a nossa parede está paralela ao menor vão. Por isso que nós pegamos a região de 2/3. Aí, para calcular o peso da parede, nós dividimos o peso da parede por 2/2 de LX ao quadrado. Então, fazendo a simplificação, dá 3/2 do peso da parede vezes LX ao quadrado. Aí, jogando tudo isso na expressão, nós temos o nosso peso, a nossa carga permanente e a variável e a nossa carga total. Nós temos as nossas cargas para podermos calcular o nosso momento, que é o próximo passo. Então, nós temos aqui o cálculo dos momentos, como é que nós fazemos? Nós temos que, para o cálculo dos momentos, nós temos que considerar as vinculações das lajes. Ver se ela tem 2 lados, um lado, se não tem nenhum lado engastado, porque nós usamos as tabelas do Líbano. São tabelas que têm as vinculações, o tipo de caso para cada vinculação, e com isso nós vamos ter os lambdas, que é correspondente ao maior vão sobre o menor vão, e vamos ter os mi, que são onde a direção dos momentos, vão ser positivo, negativo, e assim nós vamos poder fazer o nosso procedimento. Tomando como exemplo a laje 1, nós vamos analisar o quê? As suas vinculações. Então, nós temos 2 lados engastados, o maior lado e o menor lado. Quando nós olhamos na tabela, nós vimos que corresponde ao caso 3. Então, nós pegamos os seus correspondentes mi.
Com isso, podemos calcular os seus respectivos momentos. Então, como é que a gente calcula os momentos? Momento sempre é o μ vezes a carga vezes Lx ao quadrado sobre 100. Lembrando que, independente do momento, a gente está calculando o positivo ou negativo na direção de y, sempre vamos usar o comprimento Lx ao quadrado. Nós temos as nossas planilhas aqui para todas as lajes. Assim como eu falei no início do vídeo, a laje L10 e L12, nós temos que considerar os dois casos. Se for dois lados engastados, ficaria o caso 3. Se fosse os três lados engastados, o caso 5B. Porque depois que compatibilizarmos esse momento, nós iremos adotar o maior, independente se o maior for de um caso ou de outro. Então, a gente está fazendo aqui tudo separadamente, para no final, depois da compatibilização, ver quais são os momentos que vamos adotar. Então, nessa planilha, nós temos toda a carga, todos os valores dos vãos que já foram corrigidos, os lambdas, nós temos o caso, os mis correspondentes e os momentos. Então, nós temos de toda a região, para a laje L2.1 e L2.2, que é a com parede e sem parede, também temos todos os casos, e aí nós vamos compatibilizar os nossos momentos. Primeiro nós compatibilizamos os nossos momentos negativos, porque do momento negativo é que a gente compatibiliza o positivo, da seguinte maneira: nós vamos pegar o lado engaixado das lajes. Então, a gente tem L1, vamos dar um exemplo aqui, nós temos L1 com L2 da região 2, L1 com L2 da região 1 e L1 com L9. Outra coisa que a gente tem que analisar, nós temos que olhar também as direções, se estão nas direções correspondentes, para não colocar o momento negativo na direção de x de 1, com o momento, trocar as direções. Tomando como exemplo a laje L1 e L9, para exemplificar como fizemos a compatibilização dos momentos negativos, nós temos que analisar quem são os momentos que estão nesse engaste aqui. Esse engaste, ele corresponde tanto para L1 quanto para L9, o momento negativo na direção Y, porque é paralelo ao maior vão. Então, quem vai ser esse momento negativo aqui, quando nós compatibilizarmos? Quem vai ser esse momento nessa região? Vai ser o máximo, vai ser o maior valor entre 80% do momento máximo que está compartilhando essas lajes e a média desses dois momentos. Como eles são iguais, então o momento máximo, o momento negativo dessa região, vai ser o momento que nós temos da negativo da L1 como da L9. Quando aí a gente faz esse procedimento para todas as lajes. E sempre ter cuidado, por exemplo, a laje L1 com L2 na região 2, nós temos esse engaste aqui. Então, nós temos, de um lado na L1, nós temos um momento negativo na direção X. Porém, na L2, da região 2, nós temos um momento negativo paralelo ao LY. Então, nós temos nessa região o M de Y e nessa região o M de X, o M'. Então, temos que ter cuidado também nisso, quando formos compatibilizarmos, para verificar se os momentos estão nas suas direções correspondentes. Aí, fazendo isso para todas as lajes, nós temos aqui as nossas tabelas. E, como eu falei, nós temos para L10 e L12 engastadas e temos também para L10 e L12 apoiada. Quando compatibilizarmos os momentos negativos, aí nós pegamos os maiores da L10 e da L12 e vamos adotar no nosso procedimento de cálculo para corrigir os momentos positivos. Depois que compatibilizamos os momentos negativos, iremos compatibilizar os positivos. Como é que nós fazemos? Cada laje
ela vai ter o seu momento negativo, de acordo com onde ela está engastada. Então, nós pegamos esse momento negativo, antes de ser o compatibilizado, vamos subtrair do momento compatibilizado daquela região e dividir por 2. Se essa relação, se esse resultado for maior que 0, então nós vamos pegar esse valor e adicionar no momento positivo dessa laje que nós estamos analisando. Caso contrário, nós desprezamos e permanecemos com o momento positivo. Lembrando sempre que nós temos que analisar os vãos da laje, porque senão nós podemos trocar, pegar o momento negativo numa direção e adicionar no momento positivo da outra direção. Então a gente tem que sempre analisar com cuidado quem vai ser os momentos para ser adicionado ou não. Como eu sempre venho falando, tudo está na nossa planilha do Excel, que está detalhado aqui, todas as nossas lajes, analisando cada engaste, analisando também a situação da L10 e L12 ser engastada ou ser apoiada, e no final os nossos momentos todos compatibilizados, tanto os negativos quanto os positivos. Das armaduras, primeiramente nós precisamos analisar os maiores momentos, analisando os 2 casos já citados anteriormente. O caso das lajes L10 e L12 ter 3 bordas engastadas e uma apoiada, e o caso delas terem 2 bordas engastadas e 2 apoiadas. Analisando nossos resultados, temos os momentos positivos compatibilizados para o caso 1 e para o caso 2. Quando nós vimos os maiores valores em X, em Y, nós adotamos os maiores valores para nossos cálculos de dimensionamento das armaduras. Posteriormente, utilizamos também a compatibilização dos momentos negativos para o caso 1, para o caso 2 e escolhemos os maiores valores entre os 2 casos, para serem adotados em nossos cálculos. Observando aqui alguns dados fornecidos para o dimensionamento do cálculo de armadura mínima inicialmente, nós temos o FCK de 20 MPa, nosso FYK do aço, que é CA50, porque são 50 kN por centímetro quadrado. Nossa largura uniforme é de 100 centímetros, que no caso seria de 1 metro. Nossos cálculos são baseados em uma largura de 1 metro para todos os cálculos, foram adotados isso. Nosso cobrimento está de 2 centímetros devido à classe de agressividade do ambiente. Nosso alfa-C é encontrado devido ao FCK ser menor do que 50 MPa, isso está na norma NBR 6118 de 2014. Consequentemente, nosso lambda também é em função do valor do FCK ser menor do que 50 MPa, nesse caso será 0,8. Nosso diâmetro estimado, que é de 10 milímetros, que é equivalente a 1 centímetro, e consequentemente os valores de cálculo também realizados de acordo com a NBR 6118, que é a divisão do valor característico pelo coeficiente de segurança. No caso do concreto, nós dividimos por 1,4 e no caso do aço nós dividimos por 1,15. No caso do nosso projeto, temos 2 alturas de lajes. Temos a altura de 8 centímetros e a altura de 10 centímetros. Temos o momento mínimo, que será calculado pelo módulo de resistência da seção de concreto, e, consequentemente, encontraremos com a nossa altura útil também, fazendo a subtração da nossa altura da laje pelo o diâmetro estimado dividido por 2 menos o cobrimento. Nós encontramos o X mínimo, que seria a posição da linha neutra mínima, e consequentemente, a área de aço mínima, e também a taxa de armadura mínima, que está expressa em porcentagem. Fazendo os momentos de cálculo, que seria
Utilizando os momentos característicos adotados, como foram citados anteriormente, que foram os maiores momentos encontrados a partir dos dois casos, nós multiplicamos todos pelo coeficiente, que é de 1,4, tanto para x como para y. Consequentemente, encontramos em cada direção a posição da linha neutra, tanto na direção x como na direção y. Consequentemente, encontramos as áreas de aço na direção x, na direção y e as taxas de armadura. Após encontrarmos as taxas de armadura, nós vamos analisar a direção dessas armaduras. No caso, se está em uma direção ou se está em duas direções. Como vimos anteriormente, esta classificação é dada de acordo com a relação entre o maior e o menor vão. A divisão entre eles, que seria um lambda, se for menor ou igual que 2, será armada em duas direções. Se for maior que 2, será armada em uma direção. Após descobrirmos este critério de cada laje, nós iremos fazer a comparação da nossa taxa de armadura encontrada com a taxa de armadura mínima e iremos adotar o seguinte. No caso, de acordo com a NBR 6118, nós temos as seguintes comparações de taxa de armadura. Se a armadura for negativa, nós iremos comparar a taxa de armadura calculada com a taxa de armadura mínima. No caso da armadura negativa, possuir bordas sem continuidade, nós iremos comparar a taxa de armadura encontrada com 2/3 da taxa de armadura mínima, correspondente a 0,67. No caso de armaduras positivas, de laje armada em duas direções, nós iremos comparar a taxa de armadura com 2/3 da taxa de armadura mínima. E no caso da armadura positiva principal, de laje armada em uma direção, nós iremos comparar a taxa de armadura encontrada com a taxa de armadura mínima. Caso não seja maior nesses comparativos aqui, nós iremos adotar a taxa de armadura mínima ou então 2/3 da taxa de armadura mínima, dependendo do critério de comparação. No caso das armaduras secundárias, que são armaduras positivas das lajes armadas em uma direção, nós iremos fazer alguns comparativos, sendo o seguinte: a área de aço adotada será aquela maior entre 20% da armadura, da área de aço da armadura principal, 0,9 cm² por metro, e no caso também pode ser o seguinte: podemos fazer 50% da área de aço mínima. Consequentemente, nós iremos adotar a taxa de armadura que possui o maior valor entre eles, e também, consequentemente, a área de aço também será a maior. Após realizarmos o comparativo das taxas de armadura e escolhermos as áreas de aço mais adequadas, nós iremos realizar o dimensionamento das armaduras. Após adotarmos os valores de área de aço, nós calculamos os diâmetros máximos e os espaçamentos máximos. Os diâmetros máximos foram calculados dividindo a altura da laje por 8 e os espaçamentos máximos foram adotados sendo o menor valor entre 2 vezes a altura da laje e 20 centímetros. Após realizarmos esse cálculo, nós iremos olhar na tabela de Libânio, como já está servindo de base para o cálculo de outras coisas também, como o momento solicitante e cálculo de flecha. Nós adotamos o diâmetro de 6,3 milímetros e os espaçamentos foram de acordo com os valores mais próximos, respeitando o limite máximo do espaçamento e o limite máximo de diâmetro, tanto na direção X como na direção Y, para armaduras positivas, negativas e secundárias. Após realizarmos o dimensionamento das armaduras, precisamos fazer o detalhamento de cada armadura. O procedimento é calcular o comprimento das armaduras, já que nós já encontramos o diâmetro e o espaçamento de cada uma. Aqui.
Após calcularmos os diâmetros e espaçamentos, nós precisamos encontrar o comprimento das armaduras. Para calcularmos e também encontrarmos a quantidade de barras em cada direção, na direção X, na direção Y. Para calcularmos o número de barras, nós pegamos, por exemplo, na direção X, nós precisamos pegar os valores do vão livre na direção Y, como também a metade das espessuras das vigas que apoiam as lajes nessa direção. Depois que nós fizemos isso, nós dividimos pelo espaçamento e depois somamos mais um, arredondando assim para o valor inteiro mais próximo. No caso da laje L1, ficamos com 23 barras. E o comprimento nós calculamos da seguinte forma: se é na direção X, pegamos o vão livre na direção X, somamos com as espessuras dos apoios na direção X, que no caso seria a espessura das vigas que apoiam nossas lajes na direção X, e subtraímos 2 vezes o comprimento que já foi dado anteriormente como 2 centímetros. Por exemplo, na laje L1 tivemos um comprimento de 111,5 centímetros. Esse procedimento também foi utilizado no cálculo das armaduras positivas na direção Y. No caso das armaduras negativas, o cálculo é um pouco mais diferente. Nós precisamos calcular o valor de A, que corresponde a meio, ou seja, metade vem para um lado da laje e a outra metade vem para o lado da outra laje, que também estão vinculadas, as duas lajes. A equação para encontrarmos o valor de A será 0,25 vezes LM mais o LB necessário, que corresponde ao menor vão entre lajes engastadas e apoiadas. Se no caso essa laje da esquerda estiver engastada com essa laje da direita que está apoiada, nós iremos pegar o menor vão da laje engastada. Ou então, se as duas estão engastadas, nós iremos pegar o maior vão das lajes adjacentes. No caso, se aqui temos o menor vão com menor vão, iremos pegar o maior entre esses dois menores vãos. Ou então, se aqui for um maior vão e aqui um menor vão, do lado esquerdo é o maior vão, do lado direito o menor vão, nós iremos pegar o maior entre eles também. O LB necessário seria o comprimento de ancoragem necessário, que ele precisa atender ao valor mínimo, que ele será o valor maior entre 30% do nosso comprimento de ancoragem, que é dado por uma relação entre a nossa tensão de escoamento do aço e a resistência de aderência de cálculo e 1/4 do diâmetro da armadura. Além disso, além desses 30% do comprimento de ancoragem, temos 10 vezes o diâmetro e 100 milímetros. Então, o valor maior entre esses três será o nosso comprimento de ancoragem mínimo. Após estabelecermos essa relação, encontrarmos o comprimento de ancoragem mínimo, comparamos com o comprimento de ancoragem necessário. Se ele for maior do que o comprimento de ancoragem mínimo, nós adotamos ele mesmo. Porém, se for menor, nós adotamos o comprimento de ancoragem mínimo. No cálculo do comprimento de ancoragem necessário, nós também levamos em consideração o coeficiente α1. Este coeficiente α1 está relacionado se as barras possuem ganchos ou não, como podemos ver aqui na imagem. Nesse caso, se a nossa armadura tem ganchos, então nós iremos utilizar 0,7. Caso não haja ganchos, nós utilizamos o valor de 1. O comprimento de ancoragem necessário será a multiplicação deste α1 com o comprimento de ancoragem básico vezes a divisão entre a área de aço calculada, a área de aço por nós encontrada, e a área de aço efetiva. Essa área de aço efetiva ela é encontrada a partir da relação com o espaçamento entre as áreas com este diâmetro adotado, o espaçamento, e então encontramos
a área de aço efetiva. Após encontrarmos o comprimento de ancoragem necessário, é importante lembrar que a nossa resistência de aderência, que já foi citada anteriormente, depende de alguns fatores, como por exemplo, o Nu1, ele está relacionado ao tipo de barra utilizada. No nosso caso, é o CA50. Então, o nosso Nu1 é 2,25. No caso, para esse coeficiente, Nu, né? Isso mesmo? Uhum. No caso, não é porque ela é nervurada, não? É, CA50 não é barra nervurada? É? Não é a mesma coisa. Sei lá. No caso de Nu2, vai ser igual a 1 porque consideramos como o concreto de boa aderência. E o Nu3 está relacionado ao tamanho do diâmetro. Como nossos diâmetros foram menores do que 32 milímetros, então utilizamos o valor de 1. Ao multiplicarmos esses coeficientes com 0,21 vezes o nosso FCK elevado a 2/3 dividido pelo coeficiente de segurança do concreto, nós encontramos a nossa resistência de aderência de cálculo. Após encontrarmos todos esses valores, nós iremos agora encontrar o valor dos ganchos. No nosso caso, já foi citado que nós iremos utilizar ganchos nas armaduras. Portanto, nós calculamos da seguinte forma: subtraímos a altura da laje menos 2 vezes o cobrimento de cada um das lajes e vinculações entre elas. Logo após, calculamos o valor de A, como já foi mostrado anteriormente, 0,25 vezes LM mais o comprimento de ancoragem necessário. Após encontrarmos o valor de A, nós multiplicamos por 2. Multiplica por 2, meu Deus. Nós multiplicamos por 2. Após encontrarmos o valor de A, nós multiplicamos este valor de A por 2 e somamos com o valor dos ganchos, do tamanho dos ganchos. Após somarmos esses valores, nós encontramos o comprimento das armaduras negativas. Após realizarmos todo esse procedimento, organizamos em uma única tabela todas as armaduras, com a sua numeração, a quantidade, seus diâmetros, seus espaçamentos, seus respectivos comprimentos unitários e o total de cada armadura de acordo com a sua quantidade. Temos 56 armaduras com seus respectivos dados. Após realizarmos todo o dimensionamento e detalhamento das armaduras, nós agora iremos fazer a verificação do estado limite de deformação específica, baseado nas orientações da norma NBR 6118 de 2014. Inicialmente, nós calculamos o momento de fissuração, dependendo, primeiramente, da seção que iremos trabalhar, seção transversal, que neste caso é a seção retangular. Iremos verificar também o momento de inércia desta seção, a distância do centro de gravidade dessa seção até a fibra tracionada, neste caso será a divisão da altura por 2, e a resistência à tração direta do concreto. Como foi citado anteriormente, nós temos o coeficiente alfa, que vai depender da seção transversal. No nosso caso, serão seções retangulares. A resistência à tração direta do concreto. Temos o momento de inércia da seção bruta do concreto e a distância do centro de gravidade da seção à fibra tracionada, que neste caso será a altura dividida por 2. Após encontrarmos o momento de fissuração, nós iremos fazer o comparativo com o momento solicitante. Este momento solicitante, chamado de MA, é o momento fletor máximo no vão para vigas biapoiadas ou contínuas, ou o momento fletor no maior apoio para balanço. Para esse cálculo, nós utilizamos a combinação rara de estado limite de serviço, contida na norma NBR 6118, em que calculamos a carga permanente mais uma carga variável principal, mais a soma das outras cargas secundárias com o coeficiente de ponderação.
Após encontrarmos o valor do momento solicitante de todas as lajes, nós iremos verificar o estádio em que se encontra a nossa seção. No caso do momento solicitante ser menor do que o momento resistente, nós iremos usar a rigidez desta forma. O modo de elasticidade secante vezes o momento de inércia da seção bruta. Caso nós calcularmos o momento solicitante e ele ser maior do que o momento resistente, nós iremos calcular a rigidez com uma equação mais complexa que está contida também na NBR 6118. Eu não vou mostrar, porque eu tenho mal para fazer. Pronto, aí eu tenho que ir para lá, depois eu volto para falar da flecha imediata. Conforme já foi citado anteriormente, e já foram calculados anteriormente também as cargas, calculamos as cargas permanentes, as cargas variáveis e fizemos combinação quase permanente e combinação rara. Inicialmente iremos utilizar a combinação rara para calcularmos os valores dos momentos. Baseados na tabela de Libânio, pegamos os coeficientes em função do nosso lambda, que também já foi explicado anteriormente, que é a relação entre o maior e o menor vão. Depois, encontramos os momentos positivos e adotamos como MA sendo o maior entre eles. Após realizarmos todos esses cálculos, é importante ressaltar o caso das lajes L2 e L5, pois elas estão divididas em duas regiões. Região 1 com alvenaria e região 2 sem alvenaria. Após realizarmos todos os cálculos, nós iremos adotar para a laje inteira o maior resultado entre o MX e o MY e depois encontramos para cada uma delas, nós iremos encontrar o maior entre eles e iremos adotar como MA, tanto para a laje 2 como para a laje 5. Após encontrarmos todos os valores de momentos solicitantes e o momento resistente, nós iremos verificar o estádio. Após a verificação, nós conseguimos obter que todas as lajes estão no estádio 1. Após verificarmos que todas as lajes estão em estádio 1, nós calculamos o carregamento através da combinação quase permanente de acordo com a norma NBR 6118 de 2014, em que nós calculamos a carregamento permanente mais o carregamento variável principal mais o restante dos carregamentos variáveis secundários vezes um coeficiente de ponderação, que está relacionado com a combinação de quase permanência. Neste caso, após realizarmos esse cálculo, nós utilizamos esse valor de carregamento para calcular a flecha imediata. Após calcularmos a flecha imediata, nós iremos calcular agora a flecha deferida. A flecha deferida é calculada com o coeficiente de fluência vezes a flecha imediata. Para isso, nós temos as seguintes equações. O coeficiente de fluência é a variação, a fluência em função do tempo, mais dividido por 1, mais 50 vezes a taxa de armadura para taxa de armadura comprimida. No caso de lajes, nós temos a taxa de armadura igual a 0, porque não temos armadura comprimida. Então, após calcularmos a função do coeficiente em relação ao tempo de fluência, nós temos o seguinte: temos esta equação para o caso do tempo ser menor ou igual que 70 meses e temos ele igual a 2 para o caso de t maior que 70 meses. Após calcularmos estes coeficientes, nós podemos calcular a flecha deferida e, consequentemente, calcular a flecha total. Nossa flecha total, ela é calculada somando a flecha imediata com a flecha deferida. Após calcularmos essa flecha total, nós iremos comparar com a flecha máxima imediata. No nosso trabalho, nós comparamos com o caso de deslocamentos limites,
que seria a divisão do menor vão da laje por 250, de acordo com a norma NBR 6118, a tabela 13.3. E o caso de vibrações indesejáveis, que seria o menor vão da laje dividido por 350. Após realizarmos estes cálculos, nós iremos fazer o comparativo para ver se conseguimos aprovar ou não o dimensionamento das lajes. Depois que calculamos todas as flechas totais, verificamos de acordo com as flechas limites, de acordo com cada caso de deslocamento, caso de vibração. Vimos que todas as lajes foram aprovadas devido ao fato de que as nossas flechas totais foram menores do que as flechas limites, aprovando assim o nosso projeto. O nosso orçamento foi realizado da seguinte forma: calculamos o quantitativo de concreto, calculamos o volume de cada laje, calculamos a área da laje vezes a altura da laje e obtemos o volume de concreto utilizado em cada laje. Realizamos a soma total, depois fizemos o quantitativo de aço, baseado em tabelas fornecidas por distribuidoras de aço, empresas distribuidoras de aço, e encontramos os comprimentos totais para o diâmetro 6,3 mm e diâmetro de 8 mm. Depois calculamos o comprimento total de cada uma, nós calculamos também a massa total, pois encontramos uma relação de massa, quilogramas, por metro, para cada diâmetro. Após encontrarmos a massa total, nós somamos tudo e colocamos tanto o comprimento total como a massa total. Para sabermos os custos, precisamos saber o preço médio. Em Caruaru foi adotado o preço médio em Caruaru de R$ 270 por metro cúbico. Multiplicamos pela quantidade de volume do nosso pavimento e encontramos o custo. Da mesma forma foi para o aço, só que o aço foi em função da massa e o preço por quilo de mercado. Então encontramos os custos para 6,3 milímetros de diâmetro e 8 milímetros de diâmetro. Após encontrarmos todos esses custos, realizamos a soma e encontramos os custos para cada pavimento tipo. E assim, aí tu vira para cá que agora eu vou dar as considerações finais. E assim encerramos tanto a segunda parte do nosso projeto como também nosso projeto como um todo.